E aí, pessoal, vim comentar as leituras de maio de 2023, os livros que eu consegui ler esse mês, alguns eu consegui finalizar, outros eu li mesmo no mês de maio. E eu comecei o mês dando continuidade àquele projeto de leitura do Teatro Completo do Nelson Rodrigues. Eu li Senhora dos Afogados, mais uma peça maravilhosa. Nunca li nada desse homem que não fosse incrível, e essa também não deixa de ser. É uma peça mística do Nelson Rodrigues, né? Mítica não. Ela tem um certo misticismo também, mas ela é classificada como peça mítica, né? Nessas classificações que fazem das obras dele, como psicológica, mítica, enfim. E essa é uma peça mítica publicada em 1947, Senhora dos Afogados. Ela vem na mesma leva de Anjo Negro, que foi a peça anterior que eu comentei. Eu estou comentando as peças em ordem cronológica, já li várias, mas estou relendo, inclusive as que eu já li, para fazer um comentário aqui no Instagram, e fazendo isso em ordem cronológica para eu tentar entender um pouco qual é o desenvolvimento da obra teatral do Nelson Rodrigues, e eu vou lendo comentários da biografia dele lá, que se chama O Anjo Pornográfico, né? É uma biografia de Nelson Rodrigues ou algo assim, do Rui Castro. E é um livro maravilhoso que eu já li há alguns anos. Eu tenho inclusive um vídeo só para ele, junto com A Vida Como Ela É. Tá no YouTube, eu acho que não tem aqui no Instagram, mas enfim. Senhora dos Afogados, maravilhosa. E aí eu consegui finalmente terminar O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar. Gente, é um livro que eu não gostei muito, eu já vim reclamando dele pra vocês. Ele é imenso, então assim, eu demorei muito tempo pra ler, eu tava lendo ele desde o começo do ano. Eu não me lembro se do começo de janeiro ou do começo de fevereiro, mas acredito que desde o começo de janeiro. Então eu levei alguns meses pra ler, porque como não era muito prazeroso, eu vinha, li uma parte, passava semanas sem ler, aí voltava. Li ele junto com meu amigo PV, que terminou muito antes de mim, ainda demorei algumas semanas para finalizar, porque realmente eu fiquei enrolando e não priorizando, mas teve um momento que eu disse que eu vou terminar, e assim, não é um livro ruim, eu só não me cativei, nem com os personagens, nem com a história, não consegui me envolver. Ele é um livro muito diferentão, gente, assim, ele tem duas propostas de leitura, uma que você faz de cabo a rabo, e aí você para em determinada parte do livro e ele diz assim, bom, daqui pra cá são capítulos dispensáveis, você não precisa ler. Se você quer ler de cabo a rabo, você só vai ler isso aqui. Agora, se você quiser ler na ordem que a gente está dizendo aqui, vocês leem ele todo, mas vocês vão pular alguns capítulos, você vai lendo em ordem alternada. Por exemplo, eles criam um tabuleiro em que eles determinam a ordem. Então você sai do capítulo tal, vai pro capítulo tal, depois pro capítulo tal. Então você fica pulando dentro do livro. Você lê um capítulo no começo, aí você pula pro final, volta e por aí vai. Então não é um livro que você lê sequencialmente, né? Se você lê sequencialmente, dispensa os capítulos finais, mas se você lê na ordem da amarelinha, você vai ler tudo, mas você vai lendo na ordem que eles orientam para vocês. É que o autor orienta para vocês. Então, eu assim, fiquei feliz de terminar, fico feliz de ter ele no meu repertório, mas de fato não foi um livro que me cativou, não pretendo... Assim, eu pretendo reler um dia, talvez, porque esse sou eu, e aí eu leria ele na ordem direta, né? Mas interesse zero, e se eu fizer isso vai ser daqui a muitos anos, quando eu tiver uma outra mentalidade, quando eu tiver outro repertório, inclusive em relação ao próprio autor, que dizem que é um contista maravilhoso. Então eu preciso conhecer esse outro lado literário do autor, para eu voltar para essa obra e talvez dar o devido valor. Tem vídeos interessantes sobre ela naquele programa Literatura Fundamental que tem no YouTube, inclusive ele é dividido em duas partes, e o comentador é alguém que conheceu o Júlio Cortázar e que o próprio Júlio gostava da crítica que ele faz à obra dele, esse comentador faz a obra dele. Então, vale a pena assistir lá no Literatura Fundamental. Depois eu reli um dos livros favoritos da vida, que se chama Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, que é minha contista favorita, que está no mundo, no Brasil, que está no mundo. Gosto muito, muito mesmo. E o Antes do Baile Verde foi um livro que eu já li, só que eu li ele tipo em 2007, 2006, 2007, e não tinha relido até então, não me lembrava de muita coisa, e tem essa coisa de você voltar com uma certa maturidade, com uma certa carga de outras experiências, inclusive literárias, aí você volta para esse texto, ele ganhou um novo sentido. Isso aconteceu comigo em relação ao Antes do Baile Verde, mas foi uma releitura maravilhosa, até agora foi um dos melhores livros do ano que eu li, e super recomendo, é um livro de contos, tá?
É o primeiro livro de contos dela, assim, o primeiro compilado oficial, porque ela escreveu outros que ela, tipo, ignora e que ela conta a partir desse. Então, esse livro aqui, que é Os Contos da Companheira das Letras, traz todos os contos dela, todos os livros de contos compilados, né? Aqui compilados nessa edição que está maravilhosa. Então, tá aqui. E aí eu pretendo dar continuidade lendo cada livro e comentando cada livro individualmente. Já comentei, tem um post só sobre o Antes do Baile Verde aqui, mas não vai ser para agora. E enquanto eu tô lendo Nelson Rodrigues, eu vou priorizar, terminar a obra dele, depois eu me preocupo em terminar a da Lígia. É algo que eu quero ir degustando também, sem muita pressa. Depois eu li o Lady Macbeth, do distrito de Mtsensk, do Nikolai Leskov, que é um livro que eu vejo muita gente ler junto com o Macbeth, não sei se é só Macbeth agora, acho que sim, do Shakespeare, porque, né, é uma homenagem, é uma referência, e aí você acaba pegando, porque são 2 livros curtinhos. Li Macbeth no mês passado, e aí li esse, né, assim, já era uma leitura que eu queria fazer há muito tempo, e como eu consegui ler o Macbeth por causa do Sonho e a Fúria, eu li esse por causa do Macbeth. Então, foi ótimo, é uma leitura muito legal, é uma novela, alguns consideram até que é um conto, é uma leitura super rápida, e é uma trama muito intensa, ela acontece muito rápida, então dá para você ler numa tarde, mas dá para você ler em poucos dias, e é uma leitura muito legal, embora tenha aquela coisa de você achar que podia ter se estendido um pouco mais, podia ter explorado um pouco mais, mas ainda assim, maravilhoso na proposta da novela, então gostei muito, nunca tinha lido nada do autor, e a edição da 34 é sempre maravilhosa, a coisa da tradução do russo, acho que facilita muito a leitura quando você tem uma tradução boa. Gente, por fim, eu li Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é uma escritora brasileira. Esse é o primeiro livro dela. Tenho que admitir que eu não gostei tanto, eu achei algumas coisas muito problemáticas. Não queria comentar muito nesse vídeo, porque eu vou fazer uma live com o Vitor e a Raquel só para comentar esse livro. E aí a gente vai passar lá 1 horinha conversando sobre ele, dando nossas impressões, mas de forma geral eu não gostei muito, não, na verdade desgostei bastante. Acho que o que tem de positivo não compensa o que tem de negativo, mas conheço muita gente que gosta muito, então eu queria poder estabelecer um diálogo com essas pessoas para tentar entender e até reforçar mesmo meu posicionamento em relação a ele, mas adianto que ele tem uma escrita muito legal, mas que por vezes ela traz umas frases de efeito, e eu não gosto muito disso quando isso é construído, aí parece construído aqui, e o desenrolar da história, o desfecho da história, assim, também não me agradou muito, mas também não quero dar muito spoiler, deixar quem for ler ter essa experiência, mas já adianto que eu não gostei muito. Então, esses foram os livros que eu li em maio de 2023, sei nem que ano eu tô, e aí eu vou comentar com vocês rapidamente os livros que eu estou lendo nesse mês, que são... eu peguei para ler esse, do James Baldwin, que é esse A Rua Bale Falasse, e eu já estou adorando, estou aqui muito no começo, na página 36, mas estou gostando muito. Ele é o livro do meu projeto de 12 livros para 2023, esse seria o equivalente ao mês de junho, então eu já comecei a ler, espero terminar logo, ele é um livro curto, e aí depois assisto o filme, tento comentar os dois. Gente, comecei a saga de ler Don Quixote. Agora que eu terminei de ler o Jogo da Amarelinha, estou mais disponível para uma leitura maior. Então, assim, esse é o Don Quixote 2. Tem um box da editora Nova Fronteira, que traz o volume 1 e o volume 2, cada um uma edição linda dessa, assim, a capa dura e tudo mais. E eu li o 1 tem alguns anos, li com a Larissa, a gente não gostou, e eu tô detestando esse também, mas vou concluir, porque também quero ter no meu repertório o Don Quixote, quero poder entender porque aquele é um livro tão importante. Já entendi com o 1, e eu entendo a importância do Don Quixote, mas a leitura realmente não me agrada nada. É um texto chato, inclusive, mas comento melhor no final, mas bom, vocês vão me ver comentando sobre ele daqui a uns 3 vídeos ainda, porque eu pretendo... Eu tô lendo um capítulo por dia e ele tem muitos capítulos, então tem mais de 60, então, bom, vou levar, ou 50, bom, enfim, tem muitos capítulos. E eu vou passar muito tempo lendo ele, tá? Então eu comento no final, mas vou comentando como é que tá a leitura dele ao longo dos meses.
E aí continuo lendo o Ética Nicômaco, do Aristóteles, dei um avançado, estou na página 65, mas é um livro que eu estou lendo muito sem pressa e estou lendo como estudo. Então, bom, é um livro interessante para você entender a discussão ética, do que é que se considera um valor moral, do que é que se considera o objeto a ser alcançado enquanto uma ética e tudo mais. Bem interessante, estou gostando. E por fim, ainda continuo lendo Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay, que é essa biografia que eu estou lendo com um grupo de leitura, e a gente vai discutir proximamente, na semana que vem, o capítulo 9, e aí só falta o 9, 10, 11, 12. A gente se encontra a cada 15 dias para discutir um capítulo, então estou no 9. Aqui tem muita referência bibliográfica, mas no final tem um ensaio bibliográfico que é interessante, que eu também estou já adiantando. E aí daqui a alguns poucos meses eu termino também o Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay, que é uma leitura que eu tenho gostado bastante, adoro ler biografia do Freud, sempre estou lendo alguma biografia do Freud, e essa sempre foi uma referência, assim, por muito tempo, inclusive ela era considerada a biografia definitiva dele. Bem interessante, estou gostando bastante. Então é isso, esses foram os livros que eu li, os livros que eu li em maio e os que eu estou lendo em junho. Acho que vou terminar pelo menos metade em junho e outros não são para agora, como eu comentei, e quando eu terminar eu comento. Então é isso e até mês que vem.